de hoje nós vamos falar sobre uma doença grave, a diabetes, que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. E muita gente acha que se parar de comer doce o assunto está resolvido, mas não é bem por aí. O diabetes é um problema de saúde muito sério, que hoje em dia acomete mais de 15 milhões de brasileiros. E é sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje. Vamos lá, pessoal, vamos lá, e vamos começar. E aí, pessoal? Cena 1, claquete, gravando. Olá, eu sou o professor Firmino e hoje vou conversar com você sobre o diabetes, uma doença grave que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e que compromete muito a qualidade de vida. Muita gente acha que o diabetes é simples, basta não comer doces que o problema está resolvido. Mas isso é um grande engano. O diabetes é um problema de saúde muito sério e que normalmente vem acompanhado de vários outros problemas. O diabetes já atinge 15 milhões de brasileiros e esse número vem aumentando nos últimos anos. E este é o nosso amigo Godofredo, que é diabético. Ele vai me ajudar a mostrar como é a vida de uma pessoa com essa doença. A sua esposa Carlota, que não tem diabetes, vai me ajudar também nessa tarefa. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, os sintomas aparecem na infância ou adolescência. Este tipo é o mais raro. No entanto, o diabetes tipo 2, que é caso do Godofredo, é o que mais vem crescendo. Quase 90% dos diabéticos são do tipo 2, que está associado ao estilo de vida das pessoas. No Godofredo, por exemplo, a obesidade, a falta de atividade física, a alimentação incorreta e outros fatores fizeram com que ele desenvolvesse a doença. Além disso, é importante lembrar que quem tem pais, tios ou irmãos diabéticos tem maior chance de desenvolver diabetes. Eu vou explicar o que acontece ao organismo para a gente entender melhor o diabetes. Quando comemos um alimento, qualquer um, não só os doces, por exemplo, o macarrão do domingo, o pastelzinho da feira, a pizza do sábado à noite, o corpo quebra esse alimento em pequenas partes, entre elas a glicose, responsável por fornecer energia para cada uma das células do corpo. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. No Godofredo, que é diabético, o pâncreas não produz insulina suficiente. Com isso, a glicose não consegue entrar nas células. Ela fica acumulada no sangue. Isso provoca danos graves nos vasos sanguíneos, nos nervos e nos órgãos. O diabetes é traiçoeiro. No início, o paciente geralmente não percebe os sintomas, como, por exemplo, muita sede, muita vontade de urinar, fraqueza. Muitos só descobrem que têm a doença quando acontece uma complicação. Muitas vezes, essas complicações estão ligadas a outros problemas de saúde, como, por exemplo, a hipertensão e o colesterol elevado. A hipertensão é o aumento da pressão do sangue nos vasos sanguíneos, ou seja, é a pressão alta. Imagine que seus vasos sanguíneos sejam tubos por onde corre o sangue. Na hipertensão, o diâmetro desses tubos diminui, fazendo com que a pressão do sangue aumente, forçando a parede do vaso. Esse aumento de pressão tem muitos efeitos ruins no organismo. O Godofredo, que também é hipertenso, tem mais chances de desenvolver problemas nos rins, de ter um derrame e o coração, trabalhando sobrecarregado por causa da pressão, pode sofrer um infarto. Imagine o esforço do coração trabalhando 24 horas por dia sobrecarregado. E onde é que o colesterol entra nisso tudo? Bom, o colesterol é um tipo de gordura presente em vários alimentos. Para simplificar, vamos dizer que existe o colesterol bom, que é o HDL, presente no azeite, no óleo de milho. E existe o colesterol ruim, que é o LDL. O Godofredo, por exemplo, adora comer um pernil assado. Ô, Godofredo, esse aí tá caprichado, hein? Pois é. O problema é que alimentos ricos em gorduras saturadas, como carnes muito gordurosas e derivados de leite, aumentam o nível de colesterol ruim no sangue, entupindo os vasos sanguíneos até fechá-los completamente. Quando isso ocorre, você pode ter um infarto, um derrame, pode até morrer. Menos Godofredo. Existe ainda os triglicérides, que fazem parte da gordura que fica acumulada no corpo.
Essa gordurinha extra, que também está relacionada ao colesterol, é responsável por muitos problemas. O diabetes sozinho já é um problema importante. Associado ao colesterol elevado e à hipertensão, então nem se fala. Os riscos se multiplicam. Uma outra complicação do diabetes que pouca gente conhece é a neuropatia diabética. Você já ouviu falar, Godofredo? Então senta, que essa pode ser dolorosa, hein? Eu vou explicar. Neuropatia é como os médicos chamam um machucado no nervo. Os nervos do nosso corpo são responsáveis pelos movimentos que realizamos. Os nervos é que fazem a gente perceber sensações como dor, diferenças de temperatura, etc. O diabetes pode causar danos aos nervos se não for adequadamente tratado. Isto faz com que a pessoa passe a sentir várias sensações desagradáveis, como choques, pontadas, queimação, formigamento, etc. Essas sensações acontecem frequentemente nos pés, mas podem ocorrer nas mãos ou em outra parte do corpo. A dor pode, com o tempo, ir piorando, até ficar muito forte, fortíssima, insuportável. Em alguns casos, até a brisa em contato com a pele pode causar dor. Até a roupa no corpo faz doer. A neuropatia diabética é muito frequente no paciente com diabetes que não é tratado adequadamente. Até 45% dos diabéticos podem desenvolver dor devido à neuropatia diabética. As pessoas nunca imaginam que um formigamento desagradável e persistente no pé, por exemplo, possa ter a ver com diabetes. Mas olha, pode ter sim. E pode ser a dor da neuropatia diabética. A dor, às vezes, é muito intensa. Isso leva a tantos sofrimentos. A pessoa não consegue dormir, acaba ficando irritada, pode até entrar em depressão. Só um detalhe: existem outras causas para a dor que surge de um machucado no nervo. Por exemplo, traumatismos dos braços e pernas, tumores, cirurgias. O diabetes é uma das possíveis causas desse tipo de dor. Mas agora, vamos falar de um outro assunto, também ligado ao diabetes, que eu sei que você vai gostar, Godofredo. Vamos falar de sexo. Também. Na verdade, nós vamos falar sobre a falta de sexo, o que não é nada bom. Vamos falar sobre as dificuldades de ereção no diabético. Godofredo, eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Você já teve dificuldade de ereção? Olha, esse assunto pode parecer tabu, mas deve ser encarado com naturalidade. A dificuldade de ereção é a incapacidade de ter ou manter uma ereção suficiente para uma atividade sexual satisfatória. Nem precisa dizer que este problema afeta muito a qualidade de vida dos casais. Muita gente acha que as dificuldades de ereção estão relacionadas a causas psicológicas, mas na verdade, a maioria dos casos está ligada a condições físicas. Godofredo, você sabia que até 75% dos homens com diabetes têm algum grau de dificuldade de ereção? Lembra quando eu disse que o diabetes afeta a circulação do sangue no organismo todo? Pois bem, essa é a causa das dificuldades de ereção no diabético. Inclusive, muitos homens que estão começando a ter problemas de ereção descobrem mais tarde que isso aconteceu porque estavam com diabetes. Ou seja, a dificuldade de ereção pode ser um dos primeiros sintomas do diabetes. A verdade é que, apesar de parecer um grande fantasma, o diabetes pode sim ser controlado. Todos nós, sendo ou não diabéticos, devemos tomar cuidado com nossos hábitos, fazer exercícios, cuidar da alimentação. E é importante também visitar periodicamente um médico. Ele é a melhor pessoa para detectar e tratar o diabetes. Existem tratamentos muito eficazes para o controle dessa doença e de suas complicações. Nosso amigo Godofredo, que já foi ao médico, que já está se tratando, é um ótimo exemplo a ser seguido. Godofredo, obrigado pela sua genial atuação. Acho até que vou indicar você para o Oscar. Que tal, né?
Obrigado a Carlota. E vamos ficar de olho no diabetes. Estamos aqui com a doutora Larissa, endocrinologista, e vamos conversar hoje sobre diabetes. Doutora, o que vem a ser o diabetes? Diabetes é uma doença em que há uma dificuldade no controle do nível de açúcar no sangue. Essa dificuldade é dada por uma perda progressiva da capacidade de produzir insulina pelo pâncreas. Quais os tipos de diabetes que existem? Os diabetes mais comuns são o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. No diabetes tipo 1, essa falência pancreática da produção de insulina ocorre de uma maneira rápida. Então, o diabetes tipo 1 normalmente ocorre na criança, em que é necessário o uso de insulina logo que o quadro é descoberto. No diabetes tipo 2, que é na verdade a forma mais frequente, essa falência pancreática, essa destruição das células que produzem insulina, isso ocorre de uma forma lenta e progressiva. Então, durante anos, vai ocorrendo uma destruição das células e uma redução do nível de insulina, consequentemente uma hiperglicemia lenta e prolongada ao longo dos anos. E o diabetes gestacional ocorre por conta dos hormônios da gestação, né, que atrapalham a produção de insulina no pâncreas. Ele acaba ficando sobrecarregado e a mulher que tem uma tendência a ter diabetes tipo 2 no futuro acaba desenvolvendo diabetes gestacional. Um paciente que tem um familiar com diabetes tem maior risco, tem uma maior predisposição a ter diabetes? Sim, sim. Com certeza, principalmente no caso do diabetes tipo 2. Então a gente sabe que tem vários genes envolvidos na patogênese do diabetes tipo 2 e tendo um caso ou mais casos na família, sim, o paciente tem um risco maior. Quais as complicações que o paciente diabético apresenta? Quando o diabético ele tem um nível de glicose não bem controlado durante os anos, ele vai desenvolvendo lesões na retina, que causam cegueira ao longo dos anos, redução na sensibilidade dos pés, que a gente chama de neuropatia diabética. Então ele pode desenvolver feridas, úlceras, até desenvolver gangrena e amputação. E também doença cardiovascular, infarto, AVC, também a nefropatia diabética, uma insuficiência renal, também lenta e progressiva, que ocorre, em sua maioria das vezes, quando o paciente não controla adequadamente os níveis de açúcar no sangue. Acho que o mais comum dessas complicações é a neuropatia diabética. A senhora poderia falar um pouquinho mais para nós sobre neuropatia diabética? Então, a neuropatia diabética, ela ocorre por uma má circulação nos nervos, então os pequenos nervinhos dos pés e também, no caso do homem, os nervinhos do corpo cavernoso do pênis, eles vão sofrendo uma isquemia, uma má circulação. Com esse processo de isquemia que os nervos sofrem, vai alterando a sensibilidade do paciente. Então o paciente passa a ter sensações que não era para ter, como calor ou frio nos pés, independente de estar calor ou frio, um formigamento, uma parestesia, né, uma sensação de dor, simplesmente com o toque do lençol, né? E, consequentemente, com a evolução disso, ele passa a não ter sensibilidade alguma. Então, o sapato aperta, ele não percebe, aquilo forma um calo, uma fissura, uma úlcera, e quando vai ver, né, já está num estágio avançado, uma úlcera grande, que também pode estar infectada por conta da deficiência da imunidade. Então, a bactéria entra pela fissura e aquilo tudo vira uma complicação muito grande. O colesterol e a hipertensão agravam o quadro de diabetes? Eles não agravam o diabetes em si, eles são fatores que em conjunto aumentam o risco de doença cardiovascular. Então o paciente diabético, muito frequentemente, ele tem também dislipidemia, que é o colesterol alto, e a hipertensão, e tudo isso junto, que a gente chama de síndrome metabólica, né, traduz um quadro em que o paciente tem uma chance maior, bem maior que a população geral, de apresentar um infarto, um AVC, uma doença isquêmica do coração. Normalmente, os pacientes costumam apresentar alguns sintomas de complicação no organismo e por isso procuram um especialista. Quando eles te procuram, o que eles relatam achando que estão com diabetes? O porquê eles te procuram? No começo, a grande maioria dos pacientes hoje em dia procuram porque tem vários casos de diabetes na família, então eles já se preocupam com isso e está havendo uma procura muito grande, uma conscientização dos pacientes. Então muitas vezes eles procuram sem nenhum sintoma, mas os sintomas clássicos da diabetes, como perda de peso, muita sede, muita fome, o paciente bebe muita água, faz muito xixi, come muito, mas mesmo assim ele perde peso. Então, esses sintomas que são os sintomas clássicos, né, que realmente preocupam o paciente, fazem com que ele procure o serviço de saúde mais rapidamente, isso está cada vez mais raro, porque os pacientes estão conscientes realmente, estão fazendo mais exames preventivos e normalmente a gente descobre o quadro, principalmente tipo 2, né, num quadro mais inicial.
Diabetes, ele é tratado de várias maneiras. Em sua maioria, a gente nunca pode esquecer da atividade física e da dieta, e isso tem que entrar para todos os casos. Sempre uma dieta balanceada, acompanhamento nutricional, né, controle dos alimentos, não ingerir açúcar em bebidas, em doces, de preferência adoçantes. Atividade física pelo menos 150 minutos por semana, é isso que é pedido para os diabéticos, então meia hora de segunda a sexta ou 50 minutos 3 vezes por semana, isso ajuda muito no controle, né? E em termos de medicação, a gente consegue controlar a maioria dos casos com medicações via oral, com comprimidos. Em casos mais complicados, mais avançados, maior tempo de tratamento ou por má aderência, a gente acaba tendo que usar insulina também. E os pacientes conseguem esses medicamentos orais e injetáveis na rede pública? Conseguem sim. Temos muitos medicamentos na rede pública, inclusive insulina e outras medicações via oral, né? Temos também na farmácia popular algumas outras medicações, né, que o paciente pega. E também temos medicações que o paciente compra, né, que são medicações mais novas, um pouco mais caras, que têm uma ação diferente no organismo. Mas a gente consegue controlar em grande maior parte dos casos com o que tem na rede pública. Os pacientes obesos têm maior risco de ter diabetes? Sim, os pacientes obesos têm maior risco de ter diabetes tipo 2, por quê? Porque o nosso tecido adiposo, a gordura, a gente sabe que hoje em dia a gente sabe que é um órgão que ele não é puramente para controle térmico. Antigamente a gente achava que ele só controlava a temperatura do corpo. Hoje a gente sabe que o tecido adiposo produz uma série de hormônios e esses hormônios são hormônios inflamatórios. Esses hormônios inflamatórios pioram a função pancreática e dificultam a secreção de insulina. Então, quanto maior o tecido adiposo, quanto maior o panículo adiposo do paciente, maior a quantidade de hormônios inflamatórios circulantes e, consequentemente, o desgaste ao pâncreas, que vai levar futuramente a um quadro de diabetes. Hoje em dia, se o paciente acompanhar direitinho de forma nutricional, acompanhar com endócrino, fazendo exercício físico, o paciente de diabetes vive muito bem, tem muitas complicações. Como é a vida de um diabético? A vida do diabético hoje pode ser muito boa. Ele tendo acesso a boas medicações, a um bom acompanhamento médico. Então, todo paciente diabético tem que fazer exames de rotina a cada 4 meses, se estiver tudo bem. Se estiver com diabetes descontrolado, com os exames alterados, a cada 2 meses ou às vezes até a cada mês, né? Mas se o paciente for dedicado, fizer atividade física, uma boa alimentação, usar as medicações corretamente, sem interrupção, ele consegue viver muito bem. E a chance das complicações que a gente citou anteriormente, a chance dele desenvolver, reduzem bastante. Doutora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diabetes gestacional. Acho que as pessoas em casa gostariam de saber mais, porque é pouco discutida. O que você tem para me dizer? O que as gestantes podem fazer para prevenir? Então, por que uma paciente desenvolve diabetes gestacional? Ela desenvolve diabetes gestacional porque ela já tem uma tendência de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, como a gente estava conversando, existe uma falência, uma perda de função do pâncreas ao longo da vida que vai se desenvolvendo lentamente, que lá na frente vai ser o diabetes tipo 2. Na gestação, pelo excesso de peso, por um hormônio que a gente produz na placenta que chama lactogênio placentário. Então, por vários fatores genéticos, há uma sobrecarga no pâncreas. Se a mulher já tem essa tendência, pela ação hormonal, desenvolve o quadro de diabetes gestacional. Então, há uma dificuldade do controle do açúcar no sangue. O que isso pode gerar para o bebê? Um bebê grande, que a gente chama de feto macrossômico, que é um bebê que nasce com mais de 4 quilos, né? Isso expõe ele a um risco de hipoglicemia, ele pode ter dificuldade de amamentação no período perinatal, assim, quando ele acabou de nascer, né? Então, é fundamental que a mãe que desenvolve diabetes gestacional tenha um bom controle durante a gestação. A maioria das vezes a gente consegue isso com dieta somente. Quando precisa de medicação, a gente tem que usar insulina, porque os comprimidos não são permitidos na gestação. Então, em alguns casos, a gente usa insulina, mas a maioria das vezes, com a dieta, a glicemia fica bem controlada e a mãe não vai ter problemas no parto. Após nascer o bebê, a mãe continua diabética ou essa diabetes gestacional se resolve? Não, na maioria das vezes, a mãe desenvolve realmente esse diabetes na gestação. Porém, há um protocolo de reavaliação dessas pacientes que quando o bebê está com entre 6 e 8 semanas, a gente tem que fazer uma nova curva glicêmica. Aí a gente vai reavaliar essa mãe para ver se realmente ela não continua com diabetes, sendo então aí um diabetes tipo 2, né? Só que aí não teria sido diagnosticado prévio à gestação. Como é diagnosticado a neuropatia diabética?
A neuropatia diabética, ela é diagnosticada a partir de um exame feito no consultório com um monofilamento. Então, a gente pega esse aparelhozinho e através essa haste, que é o monofilamento, a gente pede para o paciente fechar os olhos e vamos encostando em determinados pontos do pé do paciente, para ver se ele consegue sentir aonde está o toque. Então, nós vamos encostar nos dedos, na planta do pé, no dorso do pé. Então, essa é a forma mais comum, mais prática, né, de se diagnosticar a neuropatia diabética. A gente pode também usar diapasão, né, pode usar testes com algodão, enfim, mas na prática, no dia a dia, é um monofilamento. Então, a gente pede para o paciente fechar os olhos, encosta em determinados pontos e pergunta para ele em qual dedo ele está sentindo o toque, se ele está sentindo o toque ou não, e é sempre muito importante comparar um pé com o outro. Além disso, esse exame é muito importante que o paciente, que o médico faça uma vez por ano no consultório, independente das queixas do paciente. Então, se o paciente tiver queixa de formigamento, parestesias, calor ou dor nos pés, a gente tem que fazer logo na primeira consulta. Se o paciente não tiver queixas, anualmente. E sempre orientar o paciente a olhar os pés, cuidar das unhas, cuidar para secar bem os pés, olhar rachaduras, né? Então, o cuidado com os pés é fundamental no diabético, a gente não pode esquecer disso. Como é feito o diagnóstico da diabetes? Então, o diagnóstico do diabetes é feito através de um exame de sangue, uma coleta de sangue, uma coleta plasmática com 8 horas de jejum. Então, o paciente vem até o consultório, a gente solicita o exame e ele é feito num laboratório. O que seria o diagnóstico de diabetes? Uma glicemia de jejum de 8 horas, maior ou igual a 126. Normal até 99. Entre 100 e 125 seria equivalente a um pré-diabetes. Como vocês puderam ver, um paciente diabético em uso correto de medicações e uma alimentação saudável, é possível ter uma qualidade de vida normal. E até a próxima edição!